Bom dia! Esse é um momento de reflexão. Fortaleça seu coração e repasse essa mensagem a todos que ama. Não há como negá-lo. Profundamente vinculados ao espírito, os hábitos decorrem do uso correto ou não que se imprimem às funções desta ou daquela natureza. No que diz respeito às experiências sexuais, pela imposição procriativa atendendo à lei de reprodução, o espírito no corpo engendra as grades do presídio em forma de viciações escravizantes ou as asas da sublimação libertadora. A generalidade das pessoas, no entanto, padece a constrição dos apelos da retaguarda primitiva, fugindo a princípio impensadamente e depois em consciência às responsabilidades em relação ao aparelho genésico, mergulhando nos fundos fossos dos vícios cruéis, nos quais a jaula da loucura aprisiona em longo curso aqueles que nela se adentram precipitadamente. Por isso, sejam quais forem as chamadas libertações morais que te facultem o abuso, resguarda-te no equilíbrio. Não te permitas fascinar pela falsa tolerância que desborda em conivência de indignidade, porquanto, mesmo que as condições sociais legalizem estes ou aqueles atentados à moral e ao pudor, dando-lhes cidadania, a má aplicação das forças genésicas produzirá em ti mesmo lamentáveis processos de ulceração espiritual de presença demorada. Homossexualismo, heterossexualismo obedecem a programas liberativos que, ao espírito, são impostos por indispensável necessidade de disciplina da vontade e corrigenda moral. Respeita, assim, nos limites que a vida te coloca ao alcance da evolução, a oportunidade redentora de que não te podes furtar. E se te encontras em regime liberativo, sem feridas de qualquer natureza, não resvales nos compromissos negativos, para que não retornes estigmatizado pelas chagas que hoje são exibidas ao aplauso, como ao sarcasmo no desfile das ruas e nos veículos de comunicação, produzindo cinismo e vilania longe de qualquer terapêutica educativa ou saneadora. Equilíbrio em qualquer circunstância como sinal de vitória sobre as paixões e de renovação na luta. Nesse sentido, a recomendação do apóstolo Paulo não dá margem a qualquer eufemismo. Que vos abstenhais da prostituição. No livro Convites da Vida, Joana de Ângeles nos faz, através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, um convite ao equilíbrio. O apóstolo Paulo reforça esse convite na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. Existia por parte do apóstolo Paulo uma nítida preocupação quanto à prática da santidade na igreja de Tessalônica. Apesar da sua fidelidade e generosidade, o risco de se envolverem ou tornarem permissivos pecados sexuais era muito grande, até pela composição dos fiéis da época ser, na sua grande maioria, por gentios. Mas a mensagem da salvação pela fé no Cristo é libertadora e consoladora. O apóstolo sugere o autocontrole moral e os casamentos monogâmicos. Ele procura, através da evangelização, transmitir os conceitos básicos de como se arrepender dos pecados, se converter dos maus caminhos e ser uma nova pessoa. Instrui como viver dignamente na presença de Deus, como cristãos. Quando menciona o seu vaso em santidade, faz referência ao corpo, à alma e ao espírito do seguidor do Cristo, dedicados inteiramente ao serviço do reino de Deus, bem como o ser por completo separado das coisas mundanas, como os prazeres da carne e as coisas materiais, que muito contribuem para o afastamento das pessoas da plena comunhão com o Pai.
Quando fala e honra, orienta a comunidade cristã de Tessalônica que vivam de forma digna perante o Pai e ao Cristo, que tudo sabem e tudo conhecem. Na psicografia ditada pelo espírito de Joana de Ângeles ao médium Divaldo Pereira Franco, chamada A Mente em Ação, ela nos diz: mais graves que as viroses habituais são aquelas que têm procedência no psiquismo desvairado. Por ser agente da vida organizada, a mente sadia propicia o desenvolvimento das micropartículas que sustentam com equilíbrio a organização somática, assim como, através de descargas vigorosas, bombardeia os seus centros de atividade, dando curso a desarmonias inumeráveis. Mentes viciosas e pessimistas geram vírus que se alojam no núcleo das células e, as destruindo, se espalham pela corrente sanguínea, dando surgimento a enfermidades soeses comuns. Além dessa funesta realização, interferem na organização imunológica e, afetando-a, facultam a agressão de outros agentes destruidores que desenvolvem síndromes cruéis e degenerativas. Além dos vícios que entorpecem os sentimentos relevantes do homem, perturbando-lhe a existência, o tédio e o ciúme, a violência e a queixa, entre outros hábitos perniciosos, são responsáveis pela desestruturação física e emocional da criatura. Há todo um complexo de hábitos mentais e vícios morais prejudiciais que agridem a vida e a desnaturam. É indispensável que o homem se resolva por utilizar do admirável arsenal de recursos que possui, aplicando os valores edificantes a serviço da sua felicidade. Vives consoante pensas e almejas, consciente ou inconscientemente. Conforme dirijas a mente, recolherás os resultados. Possuis todos os recursos ao alcance da vontade. Canalizando-a para o bem ou para o mal, fruirás saúde ou doença. Tenha em mente, no entanto, que o teu destino é programado pela tua mente e pelos teus atos, dependendo de ti a direção que lhe concedas. Joana de Ângeles. Que nossas mentes sejam sempre equilibradas. Que assim seja, graças a Deus.